Olá, amados irmãos, saudações em nome do Senhor Jesus Cristo. Desde cá, da cidade do Montijo, na área metropolitana de Lisboa, estamos a fazer esta transmissão. Recebam uma cordial saudação neste precioso nome, que é o nome sobre todo nome, o nome do Senhor Jesus. E hoje trago-vos um pequeno tema, um pensamento intitulado de Não te esqueça do teu primeiro amor. Esperamos que seja de uma grande bênção a si, como tem sido de uma grande bênção a mim. Convido-vos a abrir vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2, e os versos de 1 a 5. Onde nos disse assim as Sagradas Escrituras. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Oremos. Amantíssimo Deus e Pai eterno, uma vez mais, Senhor, inclinamos nossas frontes ante a tua inefável presença e agradecemos-te, Jesus, por este precioso dia que o Senhor nos tem concedido. Graças damos a Ti pelo pão que não nos tem deixado faltar à mesa, pela saúde, pelo vigor e, sobretudo, Jesus, pela fé, pela revelação, pela mensagem, pelo profeta e, sobretudo, por Tua palavra e o mais grande, o Senhor Jesus. Assim, Senhor, peço-te que as palavras que han de ser pronunciadas, han de ser faladas, seja de uma grande bênção para todos, Senhor. De um modo geral, que a Tua palavra encontre lugar em cada coração. Louvamos-te e engrandecemos o Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, não te esqueça do teu primeiro amor. Queremos enfocar este tema e, sobretudo, mostrar a cada um sobre a importância. E, antes de tudo, é essencial compreender o que significa o primeiro amor. Este primeiro amor mencionado nesta passagem que lemos refere-se àquele fervor e paixão que experimentamos ao aceitar ao Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É um amor incondicional, genuíno e comprometido com a vontade de Deus. Mas devemos ver que, no entanto, com o passar do tempo e as adversidades da vida, essa chama pode começar a arrefecer, a enfraquecer, a esfriar. E há causas
E há causas que levam a este arrefecimento. Então, quais são as causas do arrefecimento espiritual ou do esfriamento espiritual? Há vários fatores, há várias razões pelas quais o primeiro amor pode arrefecer. E uma delas é a prioridade desordenada. A prioridade, ou seja, prioridades desordenadas, às vezes permitimos que as preocupações mundanas ocupem o lugar central em nossas vidas. E com isto deixamos Deus em segundo plano. Colocamos Deus ao lado. As distrações tecnológicas, também o avanço da tecnologia, ela pode afastar-nos da presença de Deus. Porque ela começa a preencher o nosso tempo com distrações e entretenimentos completamente vazios e sem nenhum benefício espiritual, sem nenhum benefício para nossa alma, nossas almas. Outra coisa, outro fator também que devemos ver são os pecados não confessados. Porque a falta de arrependimento e, sobretudo, a confissão dos pecados pode criar uma barreira entre nós e Deus. Isto nos impedirá de ter um acercamento, uma aproximação mais perto de Deus. Então, meus amados, é importante termos a comunhão com Deus, porque a falta de comunhão, se nós negligenciarmos a oração, o estudo da palavra de Deus, a nossa intimidade com Ele, com o nosso Deus, se diminuirá. E isto nos levará a um estado de arrefecimento ou de esfriamento. O nosso profeta, na mensagem às 7 eras da igreja, ele disse: qual é o problema com o tabernáculo? Um homem devia ser capaz de dizer, ouça isto, capaz de dizer, quando se encontra com um problema, as suas experiências cristãs, quando foram os melhores para si, você devia ser capaz de dizer, agora mesmo, bem, a minha melhor experiência foi lá atrás, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, quando eu vim, quando eu iniciei, quando eu cheguei. Diga, ó irmão, você está destituído da graça. Está certo? Veja, deixaste o teu primeiro amor, mostrando que eles tinham algo no princípio e abandonaram-no. E o profeta assim disse, não é aquele que começa, mas aquele que perseverar até o fim. Esse será salvo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Vamos ver quando Jesus chama Pedro, em João capítulo 1, os versos 40 a 42, ele disse, e era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo
de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja o chamado de Pedro. É com um discernimento. O Senhor diz para ele quem era Pedro. Na mensagem Olhando para Jesus, o profeta disse: Pedro, um pescador local, quando seu irmão André tinha estado a assistir ao reavivamento de João Batista, eles estavam conversando sobre isto, sobre o que seria o Messias. E discutiam sobre este tema. O seu pai tinha lhe dito: haveria muitos fanáticos a levantarem-se mesmo antes do Messias chegar, mas tu vais conhecê-lo. Ele será um profeta. O Senhor disse: ele será um profeta. Entendemos que devemos acreditar nos nossos profetas. E finalmente um dia, com toda a persuasão que André podia fazer, ele finalmente conseguiu que Pedro viesse ouvi-lo, porque ele ia ter uma reunião lá na costa. Uma manhã, ele desceu para ouvir a palavra de Deus. E enquanto ele caminhava na presença de Jesus Cristo, o que Pedro ouviu quando olhou para ele, ele disse: teu nome é Simão e tu és filho de Jonas. Isso resolveu tudo para sempre. Ele sabia que a palavra de Deus havia cumprido-se. Então, em Mateus 4, 18 a 20, diz-se: e Jesus, andando junto ao mar de Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lavavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Em Lucas 5, 1 a 11, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, isto é, Pedro e seu irmão. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco de terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Veja este evento extraordinário na vida de Simão Pedro. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar, e foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim,
que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Interessante de que esta pesca maravilhosa, veja a forma como Jesus chama Pedro. E não somente isso, senão que o comissiona para ser um pescador de homens e não de peixes. E todos podem notar de que eles tomaram seus barcos e o levaram à terra, não o deixaram ali nas águas. E desde aquele momento, eles seguiram ao Senhor Jesus. Logo aconteceram muitas coisas, meus amados. Marcos nos narra no capítulo 9, a partir do verso 33, onde ele disse: e chegou a Capernaum, e entrando em casa perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pulou no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim receber, recebe, não é a mim, mas ao que me enviou. Veja, quem era o mais grande? Este é um dos grandes problemas que até hoje está a acontecer. As pessoas têm a tendência de sempre selecionar ou lotear os homens que eles creem que são grandes pregadores. Que os que ganham mais almas têm menos, como disse, têm menos interesse para as coisas de Deus. Mas não é assim. Simplesmente, meus amados irmãos, não existe pregadores grandes. Existem pregadores que Deus tem chamado. E uma das coisas muito interessantes em nossa vida, e que todos devemos perceber bem isto, é que, meus amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, entendam que o homem que ganha 1 milhão de almas a Cristo não terá maior mérito que o que ganhou uma a uma para Cristo. Isto não estou a dizer que não se deve continuar a pregar o Evangelho. Não. Mas entendam que a um Deus deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. Onde está o maior erro é enterrar ou sepultar o talento. Então, o que ganhou 5 e o que ganhou 2, irmãos, para Deus são muito importantes. Mateus 20, versos 20 a 24, nos disse: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu:
diz que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. E Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Logo em Lucas 22, 21, 24, disse: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Veja que a disputa entre os apóstolos também estava a acontecer. Quem é o maior? Quem vai ser o maior pregador? Quem? Irmãos, hoje a tendência do ser humano, das pessoas, é buscar sempre um grande homem, um grande expositor, um doutor, isto e o outro. E se as pessoas não é como eles querem que seja, então para eles não tem a mínima importância. Mas quero dizer para si, irmão, que o Mombrana disse: eu tenho reunido-me com 10, 20, 30, deu a quantidade, e também tenho reunido-me com uma pessoa. E ele disse: e o Deus que está naquela quantidade ali, Deus também está nesta mínima quantidade. O problema é que as pessoas estão a pensar que aquele que tem muitas almas, entende? É a quem Deus ouve mais, e aquele que tem só uma alma, então ele pensa que é porque Deus não o tem ouvido. Lembre-se de uma coisa: a própria igreja de Jesus Cristo era pequenina. A igreja de Éfeso era tão grande, entende? Que só tinha 12 irmãos. Então as igrejas, podes observar, no Novo Testamento eram pequeninas igrejas. Nas casas, em alguns templos, enquanto na maioria ou na maior quantidade que havia ali, não estavam a seguir os homens corretos. Gamaliel, o próprio Paulo, entende? Ele teve que se desfazer de tudo que ele tinha aprendido para poder ter Cristo. Então, aqueles que o tinha antes como um grande orador, agora o tinha como um grande inimigo. Então, veja, disse mais em Lucas 22, 31, 34. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Agora, como podia um pregador, como Simão Pedro e os outros discípulos, a seguir o mestre, o arquiteto do universo, ver os milagres, ver as maravilhas, ver tudo aquilo, mas diz a Bíblia que ele não era convertido. Que Jesus disse: quando te converteres, confirma a teus irmãos. Então, quando é que um pregador confirma a seus irmãos? Quando ele se converte. Quando ele em realidade se converte.
E uma evidência que um pastor está convertido é porque ele está convencido de que a palavra de Deus é verdade e que esta palavra ela é refletida através da sua vida e também através do seu ministério e também de sua família. Por quê? Porque a Bíblia disse ser tu exemplo do rebanho. E ser exemplo do rebanho. E a Bíblia disse que os nossos filhos devem ser filhos crentes. Que não sejam acusados de dissolução. Que não vivam uma vida desordenada. Veja que no Antigo Testamento, se a filha de um sacerdote se prostituía, ela era apedrejada. Mas hoje os sentimentos dos chamados pregadores estão por em cima da veracidade das Escrituras. E eles então apregoam o Evangelho, exigem para a grei, para o rebanho e para as famílias o que ele em realidade não vive, porque ele não exige de sua mesma família. E não somente isto, assenta-se com filhos prostitutos, com filhas prostitutas, se assenta ali ao lado deles, entende? Tem companheirismo com gente errada. E não somente isso, tem prazer, então, em respaldar gente completamente errada. Então, meus amados irmãos, qual é a maior demonstração de amor? A verdade. Dizer sempre a verdade. Por isso a Bíblia disse, 1 Timóteo 5:22, não te apressures em pôr as mãos sobre as pessoas e não participes em pecados alheios. Vamos ler textualmente para não citar um versículo errado. 5:22 disse, vamos lá. Disse, a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te puro. Qual é o pecado alheio? Aquele que não foi ele que cometeu, mas ele dá cobertura, proteção. Isto é política ministerial. Ele dispara a congregação, entende? Mas ele não dispara a si mesmo. Esta é a grande verdade. E se alguém diz algo contra ele, ou contra a sua família, ele disse que isto é maldição. E cita de que maldição de urubu ou de abutre não chega ao céu. Dizer a verdade não é uma maldição. Dizer a verdade nunca está fora de lugar. Agora, o incauto espiritual, o homem sem discernimento, então ele se cuida de um mosquito quando engole a um camelo, a um elefante. E disse mais as Escrituras. Disse, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Então tem muito pregadores inconversos nos púlpitos. Por isso é que eles esqueceram do primeiro amor, porque o amor é correção, é corretivo, é disciplina, é aplicar a palavra sem sentimentalismo. Então veja, e ele lhes disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. E quantos pregadores têm negado a Jesus? Porque negar a Jesus é negar a palavra. É negar a veracidade de Deus, daquilo que Deus falou através de seu profeta. Em João 6, versos 60 a 71, diz-se, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso,
quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disto disse-lhes: isto escandalizava-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Veja se este não é o mesmo mero quadro do que está a acontecer hoje na mensagem. Sempre a buscar uma liderança fora do Espírito Santo. Uns dizem que as fitas que tens que somente ouvir e fora os pastores. Mas eles têm um pastor, que é o pastor dos pastores, isto é, anticristo, porque o pastor dos pastores é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Outros vão com ismos, com ideologias da mesma mensagem, outros desacreditam o profeta. Então, muitos não suportarão a sã doutrina, e não somente, irmãos, os crentes, principalmente os pregadores. Eles não suportarão a sã doutrina. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Irmãos, pregamos esta mensagem, ouça isto, pregamos esta mensagem desde 1984. E agradeço a Deus por crer nesta mensagem. Muitos pregadores vieram de nosso ministério e alguns se rebelaram contra o ministério. Por quê? Simplesmente porque não suportam a sã doutrina. Eles têm um couro de galinha. Porque um homem que em realidade nasceu para viver esta palavra e se parar por ela, sem sentimentalismo, não importa quem tenha que aplicar a palavra, ele se parará por Deus, por esta palavra. É assim. Se o profeta de Deus não tivesse dito a verdade para seu filho Billy Paul não seria o que ele é hoje. E não teria o respeito e o sentimento que ele tem pelo seu pai. A pior coisa que há é quando um pai, ele condescende com os erros de seus filhos. Quando tem uma esposa, que é uma esposa que tem um coração de uma Jezabel. Quando tem uma tendência para o mundanismo. Então veja. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Veja que Pedro responde com segurança. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo? Jesus especificou, ele disse: eu chamei os 12, mas um de vocês é o diabo. Ele não disse que era o diabo, disse: é, tempo presente, o diabo. E quantos pregadores que estão a pregar esta mensagem é o diabo?
é o diabo, porque todo pregador que contradiz a palavra e ensina coisas contrárias às Escrituras, como Paulo disse aos Gálatas, se ainda nós, ou um anjo do céu, venha, pregou outro evangelho do que já está estabelecido, seja anátema. E alguns têm buscado anular a palavra. O quíntuplo de Efésios, eles querem anular Efésios 4:11. Então pergunto-vos, isto é ou não anátema, uma maldição? Então diz: respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? É um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Lucas 22, 36, verso 38, disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também alforja, e o que não tem espada, venda o seu vestido e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores fui contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta, porque tudo levava para o lado natural. Existem pregadores hoje que se tu não ouve eles, então tu estás fora. E não somente isto, senão que buscam semear discrepância. E vão na mesma cidade e eles começam a semear e fundar suas igrejas com o intuito de reunir uma massa, mas que chega a ele. Ele não tem o mínimo respeito pelo ministério que está ali, porque não tem. Em João 18, verso 10, 13, diz, então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Agora, se vamos ver através das Escrituras, podemos ver que parece que o único discípulo que tinha espada, ou seja, que não guardou, ou seja, que não vendeu a espada, foi Pedro. Foi Pedro. E no versículo anterior disse que havia outro que tinha outra espada, que haviam 2 que tinham espada. Porque disse, Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus disse, basta. E a Bíblia diz que Pedro desembainhou a espada e graças a Deus que me imagino que o rapaz moveu-se para algum lado e evitou que fosse arrancada a sua cabeça fora de seu corpo. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não bebereis eu o cálice que o Pai me deu? Em outras palavras, não passarei pela senda, pelo caminho que meu Pai estabeleceu? Em outras palavras, está a dizer, eu não necessito de tua ajuda, Pedro. Irmãos, Deus não necessita da tua ajuda nem da minha. Nós é que estamos a necessitar dele. E a Bíblia diz, então, o corte e o tribuno e o servo dos judeus prenderam a Jesus e o maniataram, diz as Escrituras. E disse mais, e conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. E logo em Marcos 14, versos 66 e 72, disse, e estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse, tu também estava com Jesus Nazareno.
Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que diz. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Quantos pregadores fazem suas promessas para Deus e não cumprirão isto? E para quantos pregadores o galo estão a cantar? Mas será que eles estão a ouvir? E disse, e a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar, ou a blasfemar, e a jurar, fazer juramento, a dizer: não conheço este homem de quem falais. Sabe, meus amados irmãos, existem hoje pessoas que elas injuriam aqueles que um dia o ajudaram, que um dia estenderam as mãos para eles quando estavam na pior condição da vida. Falam mal, desdenham, blasfemam e dizem toda coisa ruim. E a Bíblia disse, e o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra de Jesus. Lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Tu, e retirando-se dali, chorou. Diz a Bíblia que ele foi e chorou amargamente. Agora veja que Jesus aproximou-se de Pedro. Veja que Pedro aqui esquece do seu primeiro amor, daquele que um dia discerniu o seu pensamento, daquele que um dia disse de onde ele vinha, quem era seu pai, qual era o seu nome verdadeiro, o ofício que tinha. Veja, daqueles primores, quando Pedro começou, como ele foi chamado, como o Senhor o ordenou, o preparou, o treinou para ser enviado. Mas ele esqueceu-se deste primeiro amor, destes primeiros passos. E disse que ele começou a blasfemar ou falar mal de Jesus, a dizer coisas bárbaras, a negar e dizer e maldizer e fazer juramentos a dizer que era assim, que é assim, que é assim. Este é o quadro com alguns chamados irmãos e pregadores também. Que Deus tenha misericórdia de sua miserável alma. Disse, mas Jesus se aproximou de Pedro, Jesus não deixou. Em João 21, versos de 1 a 3, disse: depois disto manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Agora Pedro, larga tudo, vamos embora, vou pescar. Também nós vamos contigo, disseram os outros. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam absolutamente nada, porque tu não pode prosperar sem Jesus. Tu não pode sair lá fora, entende, pensar que tu está bem, quando tu tem te esquecido daquele que um dia te estendeu a mão quando tu estavas a afundar. Quando tu estavas a ir mar abaixo. Quando tu pediste socorro, ele te estendeu a mão. Mas aqui Pedro se estava a esquecer. Disse: vou pescar. Na mensagem, força perfeita por fraqueza, perfeito nisto Mombrana. Pedro, depois que ele estava ali a pescar, a sua ocupação era a pesca.
Por isso que alguns que tinham alguns ofícios antes, e aquele ofício já Deus o tinha dito para eles: de hoje em diante já não será pescador de peixes, mas de homens. Jesus disse. E Jesus, quando tirou você daquela condição, seja da política, seja dos jogos, seja das brigas, seja de onde for, você jamais deveria alimentar aquele espírito outra vez. Porque o Senhor Jesus Cristo tirou-te dali. Mas alguns dizem: sabe, quando eu estava no mundo, pessoas como tu, eu dava uma boa surra. Veja a classe de espírito diabólico sobre uma pessoa assim. Esqueceu? Está esquecendo o seu primeiro amor. Está esquecendo aquele que um dia revelou a palavra ao seu coração. Como podes pregar o amor quando o coração está cheio de ódio? Disse o irmão Brana nesta mensagem. Que a ocupação dele era o ofício antigo de Pedro. Mas Jesus tinha mudado este ofício. Eu gosto da ocupação dele. E assim ele estava ali a pescar todo desanimado. Sabia que tinha negado a Cristo, ó bem. Ele ouviu aquele profeta ali a dizer-lhe: Pedro, tu dizes que me amas. Ele disse: ó Senhor, tu sabes que eu te amo? Ele disse: eu amo-te. Eu estou pronto a morrer por ti. Ele disse: Pedro, tu achas que estás a falar a sério? Mas tu vais negar-me 3 vezes antes. Vais negar-me antes que o galo cante pela 3ª vez. Vais negar-me 3 vezes antes que o galo cante. Então, vendo isto acontecer, quando ele ficou ali, disse: eu não conheço. Não, eu não sei nada acerca daquele pentecostal. Não conheço. Não sei quem é. Alguém me evangelizou e um homenzinho a quem... Entende? E disse: eu sei que o neguei. Eu neguei-o na presença de Pilatos. Eu neguei-o na presença quando aquela mulher veio ali e disse: tu não és um deles? Não. E até praguejei, ele estava numa situação terrível. Terrível. Sobre uma má influência errada. Por quê, irmãos? Porque quando tu fazes algo errado e tu não reconhece que erraste, uma má influência começa a governar sobre si. E disse: mas ele negou. Ele tinha visto Jesus de pé e a olhar. Foi então que o galo cantou. Olhou para Pedro, ele saiu. Eles estavam desanimados consigo mesmo. Disse: por que é que eu vivo mais? E depois, além disso, ele disse: acho que vou voltar a pescar. Eu não posso pregar mais. Então vou voltar a começar a pescar. Ele tinha tirado as suas redes e lançado a noite toda. Não apanhou peixes. Ministérios secos. Ministério que não prospera. Ministério que tem que como disse, que unir-se a outro para poder ter mais likes e ter mais seguidores. Seu ministério não prospera. Tudo que entrega em sua mão afunda. Você entrega uma igreja, ele acaba com tudo. Entrega 2, ele destrói. E assim, e disse, ele tinha tirado suas redes e lançado a noite toda. Não apanhou peixes. Ele estava num ponto fraco. Ele não tinha nada, estava desanimado consigo mesmo. Chegou ao fim da sua capacidade. Porque nossa capacidade vem de Deus. Deus é quem me capacita. É quem capacita-se.
Se Deus não capacita você e a mim, não somos nada. Porque as Escrituras dizem, sem mim, nada podereis fazer. Então Pedro, que queria esquecer tudo aquilo, mas como? E disse, ele pensava que era um grande homem, cortou as orelhas do filho do sumo sacerdote, assim. Ele pensava que era um grande homem, você sabe, ele tinha aprendido alguma coisa, mas ele não sabia nada. Ele tinha de esquecer tudo aquilo. E ali estava ele, disse, bem, eu sei uma coisa, eu sou um pescador, eu ainda posso ganhar a vida com a pesca. Ele lançou a rede a noite toda e não apanhou absolutamente nada. Nada mesmo. Põe programa de rádio, não prospera. Vai para a rua, não prospera. As almas não permanecem. E tudo é um fracasso. E tem que estar a vender seu dom. E tem que estar a vender seu dom. E a vender seu dom. Então cai numa condição, numa rotina completamente fora do propósito para qual Deus o chamou. E ele estava tão desanimado, ele estava no ponto mais fraco, disse, eu posso muito bem sentir vontade de saltar deste barco, eu não valho nada de qualquer forma. Ele disse, vocês têm algum peixes, filhos? Disse Jesus. Olhou para a margem, ali estava um homem, ele disse, não, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, eu pensei que era um pescador. Já não era um pescador, porque Jesus já tinha dito para ele, já não serás um pescador de peixes, mas sim de homens. Dizer que estava pescado no lugar errado. És tu, Simão? Sim, bem, trabalhei a noite toda e não levei nada, nós não temos nenhum peixe aqui. Ele disse, bem, lança a tua rede do outro lado. Nós acabamos, o quê? Então ele disse, do outro lado, nós já fizemos isto. Ele disse, lança a rede do outro lado. Em outras palavras, não continue nesta bifurcação da vida. Não vá por este caminho. Não te esqueça do teu primeiro amor. Ele lançou as suas redes e puxou, ele disse, então ele ficou forte, bem, ele pegou no seu velho casaco de pesca e colocou à sua volta, disse, irmãos, é isso mesmo. Ele chegou à margem antes que eles conseguissem arremar aqueles barcos o mais rápido que podiam. Ele ultrapassou-os com um casaco de pesca, chegou à margem. Por quê? Quando ele era forte, ele não podia fazer nada, mas quando ele ficou fraco, aí ele ficou forte. Sim, Senhor. João 21, 4 a 19 disse, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus, não sabia que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Irmãos, imagina, uma vez Jesus foi buscar figos de uma figueira, não encontrou nada e ele amaldiçoou aquela figueira. E agora Jesus vai aos seus discípulos e pergunta, filhos, tem alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. E ele lhes disse, ou seja, lhe dá uma oportunidade que não deu para aquela figueira. Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava, veja o que o versículo disse, nu. Ele estava nu, ou seja, sem roupa. Veja que estado acontece quando uma pessoa esquece do primeiro amor. Ela fica completamente nua, desarmada,
desanimada. Ela perde aquela unção e ainda pensa que tem aquela unção, mas está a pregar somente mecanicamente. Foi quando Sansão ainda pensou que a unção estava sobre ele, quando já a promessa, o pacto tinha sido roto, tinha sido quebrado, e os seus cabelos tinham sido, como disse, raspado, e ele disse a Bíblia que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha afastado dele. Assim que ele estava só pela parte da mecânica. E isto é o que está a passar hoje com muitos pregadores. E os outros discípulos foram com o barco porque não estava distante da terra, senão quando 200 côvados, disse, levando a rede cheia de peixes, logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Já Jesus tinha peixe, já Jesus tinha o fogo feito e já tinha pão. Disse Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Que maravilha poder jantar uma comida feita pelo mesmo Jesus. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro, veja que ele se dirige a Pedro, porque os outros foram pescar, porque Pedro disse, eu vou pescar, eu vou deixar isso, eu vou embora. E os outros seguiram ele. Porque Pedro era o homem que tinha a maior revelação, ele sabia quem era Jesus. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Veja a pergunta que Jesus faz. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro sabia que ele não estava em boas condições. Que Jesus antes disso tinha dito, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. E então tornou a dizer Jesus, a terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se porque lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Agora veja que Pedro agora toma uma decisão. Quando ele disse ali na praia, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Agora ele regressa, volta a este primeiro amor, para nunca mais voltar a ser o Simão Pedro que antes foi. Aquele que no momento de estar com o seu amigo, o deixou, fugiu, e depois o negou, blasfemou, e mentiu e disse todas classe de coisa contra o homem a quem ele tinha dito que o amava. Assim agora, Jesus não repreende, mas na terceira vez Pedro disse, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já foste velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu
não queiras. E disse isto significando com que morte havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Jesus, então, agora disse para ele, em profecia, a condição em que ele ia glorificar a Deus, engrandecer a Deus através de sua morte. Em João 21, 22, João 21, 22 disse, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Continua. Concluindo, o irmão Branham, na mensagem de companheirismo, disse, aprendi a amar o irmão José. Aqui está muitas coisas que gosto dele, que gosto nele. Primeiro, por ser um irmão cristão. Segundo, pode ser contar com o que ele diz. Gosto disso. Gosto do homem que, quando lhe diz algo, cumpre isto. Outra coisa é esta, ele é meu amigo. Quer que eu esteja certo ou errado. Isto disse o Mombrana também com respeito a Josué e Caleb. Mombrana disse que se Moisés tivesse errado, Josué e Caleb se parariam ao lado daquele homem. Mas eles confiavam tanto naquele homem que eles sabiam que aquele homem era um homem dirigido por Deus. Então Mombrana disse sobre o irmão José Buzer, ele disse, gosto do homem que quando lhe diz algo, cumpre isto. Outra coisa é esta, ele é meu amigo, quer que eu esteja certo ou errado. Sabe, irmãos, já estive diante de irmãos em que eu tenho falhado e tenho pedido perdão. E eles têm sido irmãos maravilhosos. Enquanto que outros temos ido ali, pedido perdão, e eles têm feito o contrário. Desanimado, tudo o contrário, a falar mal, a dizer isto, a dizer o outro, isto. Coisas perversas. Mas o Mombrana disse aqui, outra coisa é esta, ele é meu amigo, quer que eu esteja certo ou errado. Agora, qualquer um pode ser seu amigo enquanto você está certo. Veja a diferença. Qualquer um pode ser seu amigo enquanto está certo. Mas quando estás errado, um verdadeiro amigo permanecerá ainda sendo seu amigo. Porque um amigo sempre dirá que tu estás errado. Agora, nem sempre estou certo, diz o Mombrana. Vocês sabem, a maior parte do tempo talvez esteja errado. Mas quer que esteja errado ou certo, José Buzer é meu amigo. Já ouvi em duras provas, já ouvi em ocasiões sobre que o público nada sabe. Quando nos defrontamos com tempos de prova, ele sempre esteve ao meu lado como irmão e dou muito valor a isto. Tenho certamente a pessoas que tentam me desanimar, dizem. O irmão José é do grupo dos santos dos últimos dias, ou os últimos dias. Como é? Chuva dos últimos dias. Eu disse, não me importa se ele é da primeira, da segunda, da última ou das outras, ele é meu irmão. Alguns dias atrás, o irmão José me animou muito. Eu via muitas coisas que não deviam existir haver surgido nas igrejas. E, bem, sou irlandês, vocês sabem, eu tinha de sair para tudo isto, e eu mesmo. E eu ia sair e dizer, isto não pode ser deste jeito, isto não pode ser daquele jeito, não pode fazer isto, porque vão atrapalhar o plano de Deus. Então, estão a introduzir coisas aí que não deveriam existir. E tudo isto. E eu sabia que estava errado, estava publicamente errado.
De repente comecei a perceber que estava ficando um pouco desalinhado, ficando amargurado. Parei lá e comecei a orar. E José Moser veio e disse: olhe, acabo de ler a história de Martinho Lutero. E a questão foi que não se surpreenderam com o fato de Martinho Lutero poder protestar contra a Igreja Católica e ficar impune. Mas o que surpreendeu quanto a Martinho Lutero foi todo o fanatismo que se seguiu e ele ter emergido de tudo aquilo. Isso foi principal. Isto foi o principal. Então, ouvi como foi que Cristo disse: que te importa a ti? Segue-me tu. Eu cuidarei do resto. Apenas vem e segue-me. É assim, então, volto a ficar Deus preocupado. Muito bem. Então não há nada mais precioso que ter um amigo, entende? Que estejamos certo ou errado, ele permanece nosso amigo. Salmos 51:12 diz: torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então, faço-vos um chamado a uma plena restauração. Jesus nos exorta, a igreja, não somente a igreja do Apocalipse, mas também a nós, a lembrar-se de onde caíste e arrepender-te. Essa é a mesma mensagem para nós hoje. Precisamos ou estamos a precisar a regressar a Deus, confessar os pecados e permitir que Ele restaure o nosso coração. Devemos priorizar o tempo de qualidade com Deus em oração, meditar e ler a sua palavra. É crucial afastar-nos de toda aparência do mal e viver uma vida de retidão diante de Deus. Irmãos, cultive uma verdadeira adoração. Participe dos cultos em adoração e agradecimento e gratidão a Deus. Isto te fortalecerá e tu estarás mais conectado com Deus e também com a igreja. Então concluo a dizer-vos, a meus amados irmãos e irmãs, não se esqueçam de seu primeiro amor. O amor de Deus é esse amor que nos sustenta, nos fortalece e dá sentido à nossa jornada espiritual, que dá sentido à nossa vida. Se nos encontrarmos em uma condição ou um estado de arrefecimento espiritual, é hora de regressar, de voltarmos para os braços do nosso Pai, permitindo que Ele reacenda, que Ele possa reacender a chama em nosso coração, que possamos viver uma vida de uma profunda intimidade com Deus e também a servir ao próximo e a testemunhar do seu amor divino. Lembremos-nos que Jesus disse em Mateus 22:37: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Assim que, irmãs, não te esqueças do teu primeiro amor. Que Deus te abençoe e desejamos que estas palavras sejam de uma grande bênção para si
em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Oremos. Amado Deus, graças dou a Ti por mais uma transmissão, pelas palavras que foram faladas. Peço que o Senhor vivifique estas palavras em cada coração, seja de uma grande bênção para todos nós. Peço-te, Senhor, que o Senhor Jesus jamais permita que nenhum de nós nos afaste ou afastemos dos teus caminhos, ou que venhamos a esquecer-nos deste primeiro amor. Davi um dia disse: restaura-me o gozo de minha salvação. Ele não tinha perdido a salvação, ele somente tinha perdido o gozo, o prazer, aquele primeiro amor, Pai. E muitos hoje estão arrefecidos, estão frios, desanimados, tristonhos, desilusionados, decepcionados, não contigo, Senhor, mas com eles mesmos e também com muitos pregadores e muitos assim chamados irmãos. Deus, desperta outra vez esta chama, este fogo, este desejo de servir a Ti cada dia mais. Rogo-te estas bênçãos em Teu glorioso nome. Amém. Deus os abençoe.